Estamos de volta, último bloco, lembrando que Beth Pavim não manifestou interesse em comparecer ao debate, prontamente falou que tinha outros compromissos e que não poderia estar presente no debate. O Joel Cordeiro, faltando 10 minutos para o início do debate, disse que teve um compromisso de última hora e não pôde comparecer. Lembrando que esse debate é apresentado por essa pessoa, apresentado imediato por essa pessoa que vos fala, Rafael Guazelli, a multimídia e som comandada por Rafael Ledrix, a produção e coordenação pelo cientista político da Federal, Leonardo Rocha. Nesse último bloco teremos uma rodada de perguntas entre candidatos e logo após considerações finais de cada um. Então eu vou fazer o sorteio para verificar quem inicia perguntando. Candidato Helder Lazarotto inicia perguntando, tem 30 segundos, pergunta para um outro candidato à sua escolha. Eu gostaria de perguntar à candidata Rose Cavalli como ela avalia a situação da assistência social do nosso município, já que hoje nós sabemos que existem muitas famílias desassistidas, que existe o Sistema Único de Assistência Social, que é um projeto federal que deveria estar implantado totalmente e atender às necessidades daqueles mais carentes. Queria saber da sua avaliação e do seu planejamento sobre a assistência social no nosso município. Candidata Rose Cavalli, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. É preciso que nós estejamos fazendo a nossa assistência social também com dignidade, que nós tenhamos projetos, e eu tenho projeto, para que nós estejamos assistindo as pessoas da terceira idade ou da melhor idade, porque muitos deles, as famílias, não têm como tê-los em casa, muitas vezes abandonam, e todas as casas de repouso que nós temos no município são de pessoas particulares. E eu também estive visitando esses dias, e é preciso sim ter esse olhar sensível para com as nossas pessoas da melhor idade, com os jovens que se encontram no crack, nas drogas, que nós tenhamos esse atendimento com os especialistas que são necessários para estar atendendo não só o usuário, o dependente químico, mas também as famílias dos dependentes químicos, porque o número no nosso município é considerável. Então eu também assumo esse compromisso. Hoje nós temos uma negatividade na assistência social nesse sentido. É preciso que nós tenhamos uma qualidade de vida com parques para a melhor idade, que nós tenhamos a casa de repouso, que nós tenhamos a casa para atender os nossos jovens que estão nas ruas, largados muitas vezes até pelas famílias, porque as famílias também estão doentes. Candidato Helder Lazarotto, você tem 1 minuto para a réplica. Dentro do nosso programa de assistência social, além das atividades normais do SUAS, temos ainda uma atividade que não é diretamente ligada à assistência social, que é a questão do abastecimento, mas que a assistência social tem uma participação muito importante, que é a questão do restaurante popular, né, da ampliação do restaurante popular. A assistência social entra aí como aquela que cuida e que procura ter as famílias menos favorecidas que utilizam esse serviço, mas precisamos ampliá-los. Temos ainda a questão do armazém da família, que as famílias também têm que ter um critério social para poder participar, que precisa ser reativado e precisa ser ampliado. Aliás, temos um prédio lá no bairro Monte Castelo, onde seria a segunda unidade do armazém da família, abandonado pela atual gestão, virou um ponto de encontro de usuários de drogas, um ponto de encontro de perigo para a nossa população. Então queremos também, como prefeitos, assumir esse compromisso de reativar esses programas e fortalecê-los. Candidata Rose Cavalli, você tem 1 minuto para a tréplica. É importante, sim, que nós tenhamos lá no reativado o Armazém Brasil, que veio verba do governo federal e que é esse que o candidato acabou de falar que está abandonado, está todo pichado. É importante que nós reativemos o Armazém Brasil. E nós também temos rubrica para estar atendendo a nossa demanda muito grande. Nós atendimos, quando eu implantei o Armazém da Família no município de Colombo, mais especificamente no Maracanã,
nós atendimos cerca de 5.000 famílias. Então, a nossa população se faz de média baixa renda. É importantíssimo e eu me comprometo a reabrir. Eu já implantei como secretária da Agricultura e Abastecimento de Colombo e me comprometo, além de implantarmos no Maracanã, estarmos abrindo em outros bairros do nosso município. Agora a candidata Rose Cavalli faz a sua pergunta ao candidato Elton Lucas. Você tem 30 segundos. Elton, nós temos 52 áreas que precisam ser legalizadas, que as pessoas compraram os imóveis, os lotes, e se encontram de formas ilegais pela Prefeitura, pelo Ministério Público. Então, é preciso que a gente tenha um olhar carinhoso para essas famílias. O que você pretende fazer? Qual o seu projeto? Candidato Elton Lucas, você tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Bom, se eu entendi bem a pergunta, é em relação a quem já comprou um imóvel e não está podendo tomar posse desse imóvel. Naturalmente que se isso é direito adquirido. A gente, no PSOL, temos sim a proposta no programa partidário da reforma urbana e reforma rural, reforma agrária. Porém, naturalmente, que a gente não vai atacar nenhum tipo de direito adquirido. Muito menos, como prefeito, a gente não tem nem mesmo a possibilidade legal de alterar a Constituição Federal. Naturalmente, então respeitaremos. E o indivíduo, o cidadão que já comprou um imóvel, se ele não está tendo a possibilidade de tomar posse desse imóvel, naturalmente que a prefeitura tem que tomar todas as medidas cabíveis para que seja garantido o direito adquirido. Porque todo direito que o cidadão tem, ainda mais recentemente no Brasil, nós estamos tendo ataques terríveis aos direitos adquiridos, à liberdade de expressão, à liberdade de organização e associação. Nós estamos tendo aí casos terríveis em alguns pontos do Brasil. Então, naturalmente, que direito adquirido, de uma forma geral, direitos e liberdades constitucionais, cláusulas pétreas da Constituição, tem que ser defendida de forma inexorável pelo prefeito. E nós nos comprometemos a garantir todos os direitos adquiridos na Prefeitura de Colombo. Quero relembrar aqui também que um direito muito importante é o direito à moradia, naturalmente que não é um caso conflitante, acredito que talvez em algum desses casos seja, aí tem que ser analisado com muito cuidado, com uma equipe técnica responsável para chegar ao melhor resultado possível. Candidata Rose Cavalli, você tem 1 minuto para a réplica. Bem, toda família, o maior desejo dela é ter sua casa própria. Então, qual que é a função do agente político como prefeito? Dar condições das famílias terem uma habitação digna. É preciso que investamos. Nós temos o Fundo de Habitação no nosso município. É preciso pôr com competência para ele funcionar, para dar dignidade para os moradores, especialmente que estão em áreas ribeirinhas, que cada chuva dá uma enchente, molha toda a sua casa e traz doenças. É uma questão também de saúde pública, de respeito, de responsabilidade para com as nossas famílias. Mas eu, como prefeita, não vou medir esforços para que a gente esteja legalizando essas áreas, dando condições, porque eles compraram, eles têm um contrato de compra e venda. Nós jamais estaríamos inflamando qualquer movimento, mas estaremos, sim, respeitando cada família do nosso município, dando a sua moradia. Candidato Elton Lucas, tem 1 minuto para a tréplica. Nós convidamos o amigo eleitor a, mais uma vez, relembraremos nosso blog, eltonlucasdognini.blogspot.com.br. Lá tem, nas nossas propostas de revitalização da mata ciliar, dos rios, córregos, nascentes, a gente tem lá a nossa proposta de realocação da população ribeirinha. Isso é uma proposta que eu já defendi como candidato a vereador em 2012. Então, isso faz parte, naturalmente, do programa responsável de qualquer candidato responsável. Se o candidato não for responsável ao ponto de se comprometer a realocar as famílias na população ribeirinha, ele não é um candidato responsável. Nós temos sim que fazer isso. Claro que não vai ser em 4 anos que ele vai conseguir realocar toda a população ribeirinha. Isso é um projeto de longo prazo, tem que ser feito de uma forma responsável. E, em primeiro lugar, muito importante também, é garantir que onde ainda não tem ocupação, que não venha a ocorrer. Então, se acontecer de ter algum tipo de ocupação, a prefeitura tem que rapidamente acionar os mecanismos necessários para que essas famílias sejam realojadas de maneira digna o mais rápido possível. Agora o candidato Elton Lucas pergunta ao candidato Helder Lazarotto, em tema livre. Você tem 30 segundos.
Bom, já foi falado alguma coisa aqui sobre mobilidade urbana de uma forma geral, mas eu quero perguntar ao candidato Hélder Lazarotto a questão específica da integração dos ônibus e da questão da tarifa. O candidato pode naturalmente explanar de uma forma geral sobre o transporte coletivo. Naturalmente, o que eu quero saber do candidato Hélder são as suas propostas em relação ao transporte coletivo de Colombo, em especial a questão da integração do transporte coletivo e a questão da tarifa. Candidato Hélder Lazarotto, você tem 1 minuto e 30 segundos. Muito bem, Elton. A questão da integração faz parte do nosso plano do governo. Aliás, a Gazeta do Povo fez uma matéria importante sobre esse tema, colocando que os 2 únicos candidatos que colocaram em seu plano do governo esse tema foi justamente eu e você. Essa matéria está na Gazeta do Povo de 2 semanas atrás e está em nossa página Hélder Lazarotto 22. Então, a reintegração do transporte coletivo é algo fundamental para a nossa população. Não é possível que a pessoa tenha que sair de um ponto, chegar em outro ponto, pagar uma nova passagem para poder se deslocar. Isso, além daquilo que nós falamos lá, da falta de geração de empregos, que acaba gerando esse êxodo das pessoas terem que sair da nossa cidade para ir trabalhar em outros locais, ainda ele encontra toda essa dificuldade. Então vamos lutar sim pela reintegração. O município vai assumir a sua responsabilidade nesse papel, nesse cenário, que não tem feito, tem se omitido, como disse, nessa questão do transporte coletivo, como se esse fosse um assunto que não fosse de responsabilidade do município, que o município não tivesse nada com isso. E o município tem sim responsabilidade nisso. Na questão da tarifa, isso já foi falado muito, principalmente em Curitiba, Elton, de abrir realmente a planilha de custos para saber realmente o que custa para o empresário de transporte coletivo a passagem e, a partir daí, trabalhar numa tarifa. Candidato Elton Lucas, você tem 1 minuto para a réplica. A gente tem lutado ao longo dos anos pela integração dos ônibus, principalmente do terminal Roça Grande, que é um símbolo da desintegração no transporte coletivo do município de Colombo. Ele é um símbolo em geral da desintegração do transporte coletivo, porque ele foi construído com um objetivo específico de garantir a integração dos ônibus. Melhor fosse que não tivesse sido construído. Ele só atrasou o tempo de viagem da população e causou uma série de prejuízos, inclusive financeiros, com o aumento das tarifas, que usaram ele como uma desculpa para aumentar as tarifas. Então a gente vai, enquanto prefeitos de Colombo, estaremos ali realmente batendo forte nessa questão, né? Naturalmente estaremos pressionando o governo estadual para que tome uma atitude e iniciaremos um projeto rumo à tarifa zero, um programa de longo prazo, naturalmente, rumo à tarifa zero. Temos que saber, naturalmente, os custos, naturalmente tem que ter uma abertura da caixa preta novamente da URBS, e precisamos, então, em primeiro lugar, congelar a tarifa e no longo prazo ir baixando ela para ter a tarifa zero no longo prazo. Muitas cidades do Brasil e do mundo, inclusive no Paraná, têm tarifa zero. Candidato Hélder Lazarotto, você tem 1 minuto para a tréplica. Falando em mobilidade, né, Elton, nós não podemos falar só do transporte coletivo, que realmente já foi bem colocado aqui, é um grande problema, mas temos que falar também do acesso. E não podemos esquecer da questão da rodovia da Uva. Quando se fala em mobilidade em Colombo, principalmente na região da rodovia da Uva, não podemos esquecer dessa obra que está há 7 anos, não começa e para, não inicia e não termina. São menos de 6 quilômetros nesse primeiro trecho e essa obra não vai. Muitas vidas já foram perdidas em acidentes nesse trecho, que não tem sinalização, que é terrível. E a prefeitura, mais uma vez, os atuais gestores do município fazem de conta que não é com eles. Não, é uma obra do governo do estado, não temos nada com isso. Mas tem sim, tem a responsabilidade de lutar, de brigar para que se conclua aquela obra, que se termine, para trazer segurança para a nossa população. Legal, agora vamos para as considerações finais, iniciando pela candidata Rose Cavalli. Você tem 3 minutos. Bem, eu quero iniciar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui apresentando as nossas ideias, os nossos compromissos para com a nossa população de Colombo. Também na oportunidade quero agradecer ao Rafael, ao Leonardo, ao Fabrini, ao Rafael e a Fabrini, que é a secretária, né?
Então eu deixo o meu mais profundo agradecimento, mas também não posso deixar de agradecer a todos os momentos lindos que já tive a oportunidade de passar em Colombo. Eu, na realidade, fui vereadora, como eu falei já aqui, fui secretária, fui vice-prefeita e tive esses mandatos com muita honra. Eu sou ficha limpa, não tenho nenhum processo contra a minha pessoa. Sou, como já falei, sou advogada, mas especialmente prezo a Deus e a minha família. E nós temos que respeitar a nossa população e devolver os 420 milhões da nossa população em obras e serviços a ele. E aqui foi falado sobre a integração do transporte coletivo. Foi falado sobre a rodovia da Uva. Governador Beto Richa, cadê você? Você não está enxergando que está morrendo gente na nossa cidade todos os dias em virtude da não feitura da obra da rodovia da Uva, que é a nossa única via de escoamento da nossa produção agrícola e mineral. Cadê? Nós estamos precisando. Você não passa lá, mas nós passamos todos os dias. Então é preciso que o nosso povo também nos ajude a cobrar. Vamos firmemente cobrar essa obra e, como prefeita, eu irei cobrar. E se for preciso procurar o judiciário para que a obra termine, assim eu farei. Como fiz quando fui vereadora no nosso município. Em todas as vezes que fui vereadora. Nós não podemos se omitir. O vereador é para legislar, é para fiscalizar, bem como o prefeito. É para cobrar as obras públicas. Não vamos tirar a nossa responsabilidade. Jamais. Mas eu digo que o terminal da Roça Grande é um ponto de luxo. Para mim não serve para nada. O ponto de ônibus da Roça Grande. O nosso povo, que é o seu olhar, o olhar carinhoso dos agentes políticos, para com a nossa população. A nossa população está estrangulada, não tem dinheiro, o povo está desempregado. Então é preciso, sim, criar frentes de emprego no nosso município, não deixar que 100 mil pessoas vão em busca de recursos financeiros para sustentar as suas famílias fora do nosso município. Vamos gerar empregos. Nós temos aqui 25 mil somente empregos desenvolvidos aqui no nosso município. Quero agradecer, deixar o meu abraço carinhoso, dizer a vocês, famílias colombenses, que o meu coração está cheio de vontade e o meu carinho a todos vocês. Vote Rose e vote 12. Agora o candidato Elton Lucas tem 3 minutos para as suas considerações finais. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Rafael e toda a equipe. Eu quero lembrar, antes de fazer de fato as minhas considerações finais, eu quero acrescentar que nessa questão da mobilidade urbana, a gente também vai rever as licenças, os contratos, aí respeitando naturalmente o direito adquirido, os contratos, mas reveremos questão tanto de ônibus quanto de táxi. Precisamos de uma nova forma de carona, uma nova forma de fazer as pessoas poderem se movimentar pela cidade com mais liberdade e com menos custos. Pois bem, eu quero lembrar a todos aqui que nós temos fundamento na política. Eu e meu partido, o PSOL é um partido que tem comprometimento com causas sociais, um partido que tem comprometimento com a revisão e com a revolução, na verdade, não é apenas reformas, a revolução desse sistema como ele está. E eu quero lembrar também que esse sistema, ele é muito anterior ao que nós chamamos de sistema capitalista. O capitalismo é uma das roupas que esse sistema usa. Esse sistema está implementado na mentalidade do ser humano, no psicológico, na forma como ele se movimenta, na forma como nós pensamos. Então é em nós mesmos que está a saída da vitória, em cada um de nós. Por isso que eu sempre relembro que o povo tem que estar junto com o prefeito. Não adianta pôr um cidadão bom lá e esquecer, porque se fizerem isso, os maus vão dar um jeito de tirar ele, vão inventar uma questão, vão dar um jeito de fazer uma maracutá e tirar ele por um impeachment dentro das leis, o que é pior de tudo. Vão dar um jeito de fazer. Então, se o povo estiver com ele, ninguém tira. Se o povo estiver junto com o prefeito, ninguém tira ele. E esses fundamentos de política que nós falamos, que naturalmente política é uma arte para o bem comum, como já foi relembrado aí pelo nosso saudoso Diácono Osmar lá na paróquia Santa Terezinha, antes de ontem,
é uma política do bem comum. A política essa é a raiz da política, o fundamento é a união das pessoas para realizações. Isso é política. Por isso que eu digo, é a união. Nós temos que estar juntos. Não adianta colocar a pessoa a esquecer, não adianta a gente simplesmente se deixar levar por algumas ideias superficiais. A política tem fundamento, e a nossa política tem fundamento. A gente busca a raiz dos problemas. Como eu acabei de dizer, esse sistema ele vem de muito longe. Algumas pessoas falam que vem desde a queda no Éden. Respeita a religião de cada um pensa da maneira como quiser, e as formas de se explicar isso são muitas. Mas o que acontece é que nós precisamos trabalhar diariamente na Prefeitura de Colombo, lado a lado com as pessoas, para acabar com esse egoísmo, com esse império do ego que se estabeleceu, não só em Colombo, claro, no mundo inteiro, mas aqui em Colombo, nós na Prefeitura de Colombo teremos o poder de trabalhar na base disso, cuidando das crianças desde cedo, para que elas sejam indivíduos pensantes, criteriosos, críticos, trabalhando com as pessoas na cultura em geral, para o resgate da autoestima. Nós temos aí a nossa trajetória no movimento hip hop também, gostaria de relembrar, que é um movimento também que tem raiz. Então é isso, minha gente, eu peço o voto de todos os eleitores de Colombo, com muito respeito, muito carinho. Votem Elton Lucas Dognini, número 50. Muito obrigado a todos. Agora, o candidato Helder Lazarotto tem a palavra por 3 minutos para suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa Liberdade de Expressão, a você, Rafael, e equipe, pela oportunidade de estarmos aqui num espaço democrático, quando a lei eleitoral restringiu muito as condições de se fazer campanha eleitoral. E lamento muito quando um canal importante abre um espaço desse para que nós, candidatos, possamos estar expressando e debatendo a nossa cidade, a ausência de candidatos como a nossa prefeita, que disse que não tinha interesse em participar do debate, o candidato João Cordeiro, que também arrumou uma desculpa de última hora para não estar presente. Isso é lamentável, porque é uma oportunidade para discutirmos a cidade, e quando pessoas se recusam a discutir os problemas da cidade, já mostram ao que vieram. Isso eu lamento, e gostaria de dizer a você, cidadão de Colombo, que muitas vezes houve, como eu já disse inicialmente, aquela situação, não é possível, não dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor sim. Colombo pode evoluir, Colombo pode melhorar. Colombo, como já foi dito aqui, tem um orçamento de 420 milhões de reais por ano, e esse valor tem que ser devolvido em serviço de qualidade, tem que ser devolvido com dedicação, tem que ser devolvido com trabalho e com comprometimento dos gestores da cidade com a nossa população. Quem não quer nem discutir os problemas da cidade, imagine se vai querer se comprometer com a gestão da cidade. Então eu peço para você, cidadão de Colombo, você mãe de família, você pai de família, você cidadão da nossa cidade, que você avalie muito bem os candidatos, que você avalie o interesse da participação dos candidatos, para que você possa fazer um voto importante e um voto certo no dia 2 de outubro. Para você que está pensando aí, como a gente já ouviu nas ruas, já viu até pesquisas sobre isso, em não votar mais, eu não acredito mais em política, eu vou votar em branco, eu vou anular o meu voto, eu peço a você, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar ajudando a manter aquelas pessoas que estão no poder, porque é um voto que poderia ser um voto para mudança, um voto para renovação, um voto para um novo governo. Vai ser um voto que não vai ter efeito e que vai ajudar a manter aqueles que já estão no poder e que nem interesse em discutir a nossa cidade tem. Então, eu peço a você que no dia 2 de outubro, analise bem, até lá ainda tem um tempo para você pensar, para você conhecer. Convido você a conhecer a nossa página, Helder Lazarotto 22, vê lá que nós registramos o nosso plano de governo em cartório, para que ele não seja apenas um papel, ele seja um compromisso sério com a nossa população, e que no dia 2 de outubro você faça a escolha certa, votando em alguém que tem experiência administrativa e política o suficiente para governar, alguém que tem ficha limpa, alguém que nunca foi candidato a prefeito e que quer fazer o melhor para a nossa cidade. No dia 2 de outubro, vote 22, Helder Lazarotto e professor Alcione. Legal. Gostaria de agradecer a candidata Rose Cavalli, do PDT da Coligação Colombo para Todos, e toda a assessoria aqui presente. Gostaria de agradecer o candidato Elton Lucas Dognini, do PSOL, e toda a sua assessoria aqui presente. Gostaria de agradecer também o candidato Helder Lazarotto, do PR da Coligação para fazer acontecer, e toda a sua assessoria aqui presente. Lamentar
a atitude dos dois candidatos faltantes de não vir aqui discutir as propostas e os problemas do município de Colombo, nós fizemos um debate que a nossa intervenção é quase zero. Nós deixamos os candidatos perguntar entre si, debaterem entre si. Não houve intervenção qualquer. Então, a gente lamenta aí um espaço aí que, infelizmente, eles não usufruíram, e talvez isso reflita o interesse deles em relação ao município e em relação a discutir com a população os problemas da cidade. De repente, se eleitos, a atitude deles vai ser esta, não vai haver diálogo. E a nossa ideia aqui do programa se chama liberdade de expressão. É a discussão, o debate com todas as pessoas, com todos, com o povo. No caso específico, com o povo de Colombo. Então, lamentamos a atitude de Beth Pavim e Joel Cordeiro. Gostaria de agradecer o Leonardo Rocha, coordenador e produtor aqui do debate da Universidade Federal do Paraná, ao Rafael Ledrix, que está com o som e a multimídia, e o Cláudio Campos, que acabou de chegar aqui, vai fazer uma entrevista com cada um dos candidatos. Na sequência, pedir para os candidatos aguardar que ele vai fazer uma entrevista. E anunciar que na próxima segunda-feira, no dia 19, teremos a entrevista com o candidato a prefeito de Almirante Tamandaré, Piva Luiz Romero, o único que se propôs a vir. Os demais candidatos de Almirante Tamandaré recusaram em participar de debate eleitoral. E no dia 22, na quinta-feira, teremos o debate eleitoral de Piraquara e finalizaremos no dia 28 com o debate eleitoral do município de Campo Magro. Então, eu gostaria de agradecer a audiência de todos, a presença de todos, e na segunda-feira estaremos presentes novamente aqui. Um grande abraço e um bom resto de semana a todos.